Bom dia a todos, em primeiro lugar, e vamos falar um pouquinho de políticas de reindustrialização no Brasil. Na realidade, vocês vão ver aí com o andar da carruagem. Então, vamos olhar um pouquinho o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. O pico da participação da indústria de transformação em relação ao PIB é na fim da década de 80. A década de 80, você se lembra, foi uma década perdida, houve um início de perda de participação da indústria de transformação no PIB. Fernando Henrique fez um segundo e grande estrago, com abertura, e câmbio baixo e juro alto, que nós inauguramos aí 30 anos de história, e está aqui o estrago. Houve uma recuperação no início da década de 2000, e vocês vão ver depois um dos motivos dessa recuperação, e de lá para cá a indústria foi perdendo. O fato é que hoje a indústria brasileira representa pouco mais de 10% do PIB. Isto é muito pouco. Por que é muito pouco? Porque a indústria no mundo, historicamente, ela tem uma curva desse tipo. Ela começa, evidentemente, baixa, a participação da indústria no PIB. Os países nascem agrícolas, por motivos óbvios. Não existia indústria, até que os ingleses inventaram isso no século XVIII. Depois ela aumenta a sua participação, chega num ponto em que ela é madura, vamos dizer, e depois ela diminui a sua participação no PIB, não porque ela encolha, mas porque o setor de serviços sofisticados cresce mais. Por que serviços sofisticados crescem mais? Porque a indústria é uma grande demandante de serviços sofisticados. A curva mostra, se pegar a média dos países, a curva mostra que o pico, normalmente, isso varia de país a país, mas o pico gira ao redor de $25 mil per capita PPP. Ou seja, quando a indústria começa a se reduzir o seu peso no PIB, o país deve estar rodando a uma renda per capita da ordem de $25 mil, em paridade de poder de compra. O Brasil tem 2 pontos nessa curva. Por que tem 2 pontos? Para mostrar o que aconteceu na história. Em 86, nós tínhamos 32%, vocês viram a curva anterior. Em 2014, nós tínhamos 11%. E a nossa renda per capita gira ao redor de $10 mil per capita. Portanto, a indústria no Brasil não chegou a cumprir o seu ciclo histórico dela começar, chegar num topo, e aí demandar serviços de qualidade que viessem a substituí-la no PIB. O resultado é que nós crescemos, serviços cresceram no Brasil, eles ocupam a diferença, evidentemente. Certo? Serviços cresceram no Brasil com serviços de baixa qualidade. Ora, serviços de baixa qualidade pagam mal. E essa é uma das razões porque o país é um país pobre. Aquela curva é um monte de países, é uma fotografia, num determinado tempo. Se a gente olhar alguns países ao longo do tempo, a curva, como disse, lembra-se, a curva era esta. Olha, a da Coreia é bonitinha, serve de paradigma. Ela começa com 10%. Se nós descemos mais aqui, evidentemente, porque aqui os pontos são, respectivamente, 1980, 90, 2000, 2010, 2015. Então, a Coreia aqui, em 80, ela tinha 15% do PIB, quando o Brasil tinha 30%. É bom lembrar que a produção industrial do Brasil, nessa época, era maior do que Coreia e China juntos. Para vocês verem o estrago que foi feito por políticas equivocadas. Então, a Coreia ainda está no ápice, ela deve diminuir ao longo do tempo. Os países maduros, industrializados, como a Alemanha, vocês veem que está estável. Ou seja, ele está nessa curva assim, vai demorar muito, mas vai começar a cair. Os Estados Unidos já estão caindo, eles têm um setor de serviço. Países que não têm muita indústria, como a Austrália, que é um país de mineração, de extrativo, mineral, não tem participação da indústria. O que chama a atenção aqui é a curva do Brasil. A curva do Brasil, em vez de ser horizontal, é vertical. Tem algo de errado. A curva do Brasil, que deveria ter feito isto, certo? Ela cai abruptamente, aqui era 80, 90, 2000, deu uma sustentada de 2000 a 2010 e caiu de novo.
A apresentação fica disponível depois, só pedir para quem de direito, vocês não precisam anotar dados, coisas desse tipo, né? Se é que tiverem interesse em anotar alguma coisa. Esse fenômeno de baixa de crescimento da indústria coincide com uma parada do crescimento da produtividade no Brasil. O Brasil crescia a sua produtividade, porque o Brasil é a curva verde. A América Latina é essa azul escura, essa daqui são os novos emergentes, Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong. Tá? O Brasil ia relativamente bem. Vocês veem que até a década de 80 nós acompanhávamos Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong, Taiwan e outros assemelhados. A China, então, não contava nada. A China não existia. Tá? A partir da década de 80, desaprendemos a crescer e a produtividade, tá? Medida em PIB por trabalhador, dados de 2011, dólares de 2011, tá? O Brasil está rodando ao redor de 28 mil dólares per capita ano. Um trabalhador no Brasil acrescenta a quem o emprega na indústria 28 mil dólares ano. Tá? Um coreano faz 80 mil de faturamento. Evidentemente que ele tem um salário melhor. Isso permite um salário melhor. O salário não depende de vontade do empregador. Tá? Depende de custos e de produtividade, basicamente. Agora, tem um trabalho muito interessante, porque produtividade depende de educação. Isso todo mundo está cansado de ouvir. Não é bem assim. Apesar de estar numa universidade, pode dizer que não é bem assim. Há um trabalho feito por 2 professores aqui da Groningen Development Center, tá? O que eles fizeram? Pegaram os dados da Penn World Table, que apresenta uma tabela de 130 países na mesma base, e foram medir, tá? E, portanto, é consistente, os fatores da qual a produtividade depende. Nos países em desenvolvimento, está aqui o gráfico, ele muda ao longo do tempo, a educação perde importância ao longo do tempo, não é porque perca importância, porque a educação melhora ao longo do tempo. Nós tínhamos aqui 4 anos de educação, aqui temos 8 de educação média. Então, ainda que não seja uma grande educação, o tempo médio de educação aumentou e perde o peso na produtividade. O que me interessa aqui é que 60% da resposta da produtividade é devida ao capital físico. O que é capital físico? Recursos produtivos à disposição da pessoa ocupada. Entendam por recursos produtivos não só a máquina onde ele trabalha, o software, o ferramental, o layout e a infraestrutura. Tá? Então, se a produtividade depende do capital físico, é evidente que não houve aumento do capital físico no Brasil nesse período. Eu não sei se eu tenho uma curva aqui. Não tem. Mas tem uma curva específica onde mostra os recursos produtivos por pessoa ocupada, não é per capita, pode ser informal, por pessoa ocupada num país. Em média, nossos recursos per capita no Brasil giram ao redor, mas eu acho que essa curva tem, não tem? Está aqui. Então não vou me adiantar, eu me lembrava que tinha. Tá? Então, por que nossos recursos produtivos não aumentaram? Porque a taxa de investimento do Brasil é pouco mais que ridícula. Teve de 22% na década de 80, que estamos 19, 17, e essa década nós vamos de novo a 17, 18,5, se nós projetarmos. A China é 35. Já foi mais do que isso. Tá? Ou seja, há uma baixa taxa de investimento que corresponde a uma baixa produtividade e, portanto, corresponde a um baixo crescimento. Quando alguém me diz que precisa aumentar a produtividade para crescer, eu me lembro de uma frase de Delfim. Ele está dizendo que precisa crescer para crescer, porque produtividade num país onde a população ocupada não vai aumentar é sinônimo de aumento de produtividade, o crescimento. Então, é uma frase acaciana. Tá? Mas isso faz muito sucesso por aí. Né? Tá?
Isso é o que eu estava falando antes. O estoque de capital produtivo, ou seja, o que eu tenho se eu dividir todo o estoque de capital do Brasil pelo número de pessoas ocupadas, pela população economicamente ativa, ocupada, não ativa, ocupada. Ok, eu chego aqui à PPP de 2014, de novo a Penn World Table, eu chego aqui na faixa de $70 mil no Brasil. Os Estados Unidos têm 350. Qual é a relação entre 350 e 70? 1:4. Não é por coincidência que a produtividade do trabalhador americano é 4 vezes maior que o brasileiro. Simples assim. E que não é a educação o motivo principal. Eu sempre cito o fato que os mexicanos que cruzam o Rio Grande, ao cruzar o Rio Grande, a água não é milagrosa, eles não fazem um curso de pós-graduação. E no dia seguinte, eles estavam produzindo no México $20 mil, passam a produzir 150. Porque estão inseridos num sistema produtivo que tem essa produtividade. É o sistema. É muito mais sistêmico do que individual. Portanto, tem que redimensionar. Não estou dizendo com isso, senhores, por favor, que a educação não é importante. É fundamental. Mas não é a prioridade. A prioridade é o investimento. Tá? Ok? Agora, no Brasil temos um caso de estudo, um case. Vocês viram que o Brasil não cresceu nada. Mas a agricultura brasileira, senhores, tirar o chapéu. Ela cresceu mais de 200% entre 92 e 2017, especificamente aqui. Desde 2000, 99 até aqui. Bom, se eu disse que o Brasil não tem condições de crescer, por que diabo a economia cresceu? Tá? Aí vem os doutos formadores de opinião e dizem, porque o agricultor investiu muito mais do que a indústria, dizendo que nós somos incompetentes. Como eu não acredito que ele seja uma raça diferenciada, tá? Eu fui atrás de por que, eventualmente, eles cresceram e nós não. Tem um estudo da Embrapa, interessante, tá? Que mostra que, de novo, a renda agropecuária, que é sinônimo de PIB, vamos lá, 68% foi tecnologia, a resposta do aumento foi tecnologia, entendida como equipamentos de engenharia agronômica, trabalho por 22% e terra por 10%, exatamente os mesmos modelos do sistema industrial. Tá? Bom, e por que a agricultura investiu mais em tecnologia, ou seja, em equipamentos, do que a indústria? Alguns motivos, senhores. A agricultura tem um diferencial em relação à agricultura, que eu estou falando agora é commodity. Tem um diferencial em relação à indústria muito importante. Ela não tem restrição de demanda. Que é a condição sine qua non para eu ter um horizonte para investir. Ela teve, nesse período, demanda e preço. Ela teve demanda porque o Brasil produz 100 milhões de toneladas de soja. Não é nada, a China produz 500. Então, os nossos 100 não são nada. Não tem restrição de demanda. Porque os países em desenvolvimento, como a China e a Índia, estão comendo um pouquinho mais de carne, né? E se vocês imaginarem que frango é milho com penas, boi e porco, principalmente, é banha com soja. Tá? Então, não tem restrição de demanda. E, não havendo restrição de demanda, ao contrário, a demanda foi crescente, principalmente devido ao fenômeno China, a partir de 2000, o preço da soja triplicou nesse período. Como o minério de ferro, aliás. Triplicando, ele anulou o efeito câmbio. Então, o meu caro agricultor teve sorte de se achar num setor onde tinha demanda e preço. Ora, se eu tenho demanda e preço, e além do mais, tenho mais duas vantagens. Tá? Ela paga juros, que eu chamo de decentes, porque os nossos são indecentes. A agricultura, ela é 6% do PIB, tá? E paga 1% e recolhe 1% da sua, dos tributos arrecadados no país. 6-1. A indústria é 10% e paga 20%.
O custo de investimento da indústria, o piso que está se discutindo aí, a TJLP famosa, se você for comprar uma máquina ou usar o cartão BNDES, é 15% a 16% ao ano. Chama isso de subsídio. Só na cabeça da turma da PUC-Rio, mas tudo bem. Tá? Mas a agricultura paga metade. Mesmo agora, do ano passado para cá, o financiamento agrícola, o Moderfrota, baixou 1 ponto percentual. E da indústria querem subir 3 ou 4, transformando a TJLP em TLP. Tá? Então, no meu ver, ter demanda, preço e custos competitivos fez a agricultura brasileira ser competitiva. E o brasileiro quando lhe dão condições, competitivo, competente. Daí a demonstração. Bom, aí alguém pode me perguntar, por que a indústria não investe? Por que a indústria não investe? Por que a indústria não investe? Porque, ao contrário da agricultura, nós tivemos juros altos e perda de mercado. Ou seja, sem demanda e sem margem. Tá? Em função de aumento de endividamento e perda de margem. Vamos ver as razões. Os juros de mercado, isso é taxa de juros média para a pessoa jurídica. Quando eu ponho média, e são dados do Banco Central, está aqui dentro a Vale, a Petrobras, ou seja, a turma AAA. A Petrobras não é mais AAA, mas tudo bem. Afinal de contas, tem custos baixos. Então, se a média é 73 aqui na ponta, tem gente pagando 150, vocês sabem disso. O governo fez um cantidança aí que conseguiu reduzir de 400% ao ano, só para 350 o custo do cartão, é uma maravilha. Esses são os juros correntes no país. Tá? O que tem que ver isso com a indústria? Bom, evidentemente não é papel do industrial ser capitalista, é ser empreendedor. Ser capitalista é função de quem tem dinheiro e quem tem que fazer o papel é o sistema bancário, cuja função básica é financiar a produção, o consumo e o investimento. Mas se o sistema bancário me cobra isto, e a minha rentabilidade não é esta, eu pegar dinheiro no banco significa que eu vou perder margem, eu vou aumentar meus custos. Não é uma alavancagem, é uma desalavancagem. Tá? Então, o que acontece no Brasil é algo que não acontece no mundo todo. Se vocês forem olhar a média de recursos utilizados, próprios e de terceiros, no mundo, é que vocês vão ver que no mundo desenvolvido, ou mesmo emergente, 2/3 dos recursos são de terceiros e 1/3 é próprio. É o padrão. No Brasil, 2/3 são próprios e 1/3 de terceiro. Porque o terço de terceiro mata. O terço próprio, o que é? É lucro retido. Quando o lucro retido some, nós vamos ver por que some depois, certo? Eu tenho que pegar recursos de terceiro muito mais caros. Resultado, a gente não investe. Se vocês forem olhar, o Brasil está na pior recessão da sua história. Estamos caindo 8 pontos, 8,5. Tem que fazer a conta um sobre o outro, não sei que bicho vai dar. Tá bom, mas a ordem de grandeza 8 pontos. Sabe quanto caiu o investimento? 5 pontos percentuais do PIB. 60% da nossa recessão é queda de investimentos. O que está fazendo o governo? Cortando investimentos. E o que está fazendo a indústria? Não tem condições de investir com esses preços e esses juros. Vamos ver. Isso aqui é uma demonstração que o Brasil não entrou no regime capitalista. Não sei qual é o regime, porque também não é socialista, mas não é capitalista. Não pode ser capitalista um regime onde a rentabilidade das empresas é 1/3 do custo do capital. Não existe capitalismo que funcione assim. Até, vocês podem ver, 2007, 2008, nenhuma maravilha, mas pelo menos você pagava o custo. Como isso representava 1/3 do total, os 2/3 você avaliava por um retorno mais baixo, então tornava factível o investimento. A partir de 2008,
Tá? Enquanto o custo sobe, a rentabilidade cai. Por que a rentabilidade cai? A rentabilidade cai, porque eu estava comentando lá no café prévio, é que os preços da indústria são definidos pelo câmbio. O que eu faço aqui, automóvel, trator, geladeira, fogão, o que a indústria faz, o que a indústria de transformação faz-se no mundo todo. E são produtos facilmente transportáveis e, portanto, se o meu preço é alto em relação ao importado, o importado substitui a produção nacional. E isto é dado simplesmente pelo câmbio. Então, câmbio valorizado, câmbio apreciado nesse período, tirou margem da indústria, junto com o fato que a demanda caiu pela recessão. Então, você teve perda de escala e perda de rentabilidade. Tá? Então, se eu tiver dinheiro, vamos lá, fazer uma pergunta aqui para o auditório, para vocês pensarem em casa, mas eu vou responder já, não vamos pensar em casa. Se vocês ganharem na loteria esportiva, como é que chama? Mega Sena. A semana passada eu vi no jornal que dava 100 milhões. Muito dinheiro. Não sei quem ganhou. Espero que seja um de vocês. Vocês vão fazer uma indústria ou vão pôr no banco? Ora, bolas. Essa é a resposta do modelo que nós temos. Vamos fazer a indústria ou pôr no banco? Pôr no banco, evidente, ninguém é maluco. Só que pôr no banco não gera emprego. Isso é um efeito colateral que tem que ser considerado. Aqui está mostrando que a rentabilidade, o retorno do capital próprio, passou para negativo na ponta do setor, enquanto que a taxa básica de juros, que é o mínimo que eu vou ganhar aplicando sem risco em títulos do Tesouro, no Tesouro Direto, me paga isso aqui. Não dá, né? Não dá. O modelo não funciona. O câmbio, só para comparar, partindo aqui de uma base 100 em 2004, 2005, que é quando o Brasil, mais ou menos durante 2 anos, 3 anos, ficou com um câmbio que nós consideramos razoável, porque ele levou a um equilíbrio nas contas externas do país nesse período. Que é a medida a posteriori que você sabe se o câmbio estava certo ou não. Tá? Então, de lá para cá, a nossa curva é azul, para quem for daltônico, sempre abaixo de 0. Teve um sustozinho aqui, mas o Ilan resolveu rapidamente, vendendo swaps, prorrogando swaps, para evitar problemas com a inflação. Tá? E nós perdemos do euro, perdemos do peso argentino, ou seja, a gente perde do concorrente direto, que não é sempre que nós competimos com o produto americano. Nós não fazemos supercomputador, nós não fazemos foguetes intercontinentais, nem coisas desse tipo. Tá? O que nós fazemos, os europeus, os chineses, os argentinos fazem. Então, é isto que interessa. Tá? O resultado foi que as nossas importações cresceram, tá? Isso é a participação das importações brasileiras de manufatura nas importações mundiais e essas exportações de manufatura brasileira nas exportações mundiais. Nós perdemos espaço lá fora e aqui dentro. Esse é o problema do câmbio. Ele me tira a competitividade para exportar, mas também me tira a competitividade para competir aqui dentro. Está aqui a substituição de produção nacional, no coeficiente de insumos importados. Hoje, 1/4 dos insumos no Brasil são importados. Tá? E isto cria um problema grave que está acontecendo na indústria. O fato que a demanda caiu fortemente e que o preço não é compensador, está destruindo elos na capacidade, nas cadeias produtivas. Na indústria automotiva, ano passado, teve que pedir para o BNDES um sursi, porque ela não conseguia manter o índice de nacionalização de 60% para ter Finame. Por que não tinha? Porque eles destruíram seus fornecedores. Quando o câmbio subiu um pouquinho,
na composição do preço, eles ficavam fora da margem. Aí o BNDES baixou, né? Ok? Contra a nossa ideia, mas baixou. Ok? Então, vamos tirar algumas conclusões para a gente conversar. Eu já estou passando da minha meia hora prevista, mas tudo bem, vamos lá. A desindustrialização começou na década de 90, deu uma paradinha e voltou a se acentuar a partir do governo Lula. Tá? Fim do primeiro governo Lula. Ela tem provocado a eliminação de elos importantes no processo produtivo. Eu, por exemplo, como fabricante de bens de capital, tenho dificuldade de achar fundição de aço. Tem pouquíssimas. Forjaria não existe mais. Aí eu preciso importar. Certo? E aí tem um contrassenso, um negócio estranho. A importação normalmente é vista como um meio de aumentar a competitividade do produto. No Brasil está acontecendo o contrário, porque a importação é taxada. Então eu substituo não porque o preço seja melhor lá fora, mas porque não tenho mais fornecedor aqui dentro. Se vocês olharem os dados de produção física da indústria nos últimos 2 anos, ela está caindo e depois estabiliza. Mas os insumos importados crescem, apesar da produção não crescer. Estamos trocando. E trocando por causa disso que eu estou dizendo. Tá? Então, para fechar, o que eu preciso? Eu preciso de uma mudança na macroeconomia do país, que me permita formar um ambiente favorável ao investimento produtivo. O que é um ambiente favorável ao investimento produtivo? Um ambiente onde os preços básicos da economia sejam relativamente ajustados e relativamente estáveis. Baixa inflação, câmbio competitivo, não câmbio para controlar a inflação, câmbio para tornar o produto nacional competitivo. Ou seja, a indústria brasileira up-to-date, subsidiária de multinacional, só para dizer, ela tem que ter um câmbio que ela possa competir com a matriz, hoje não tem. Apesar da produtividade física, em alguns casos, ser superior ao que da matriz. Fizemos um levantamento entre subsidiárias de multinacionais no Brasil, com produtividade em quilos por homem-hora de máquina, superior à matriz alemã ou americana. Mas o preço final era 25% maior. Ok? Não adianta, agora eu vou dizer um pouquinho do que eu acho, que eu cansei. Durante muito tempo eu trabalhei em políticas industriais. O programa Brasil Maior para a Indústria de Bens de Capital foi praticamente nós escrevemos. O Ministério não entendia muito do assunto. Continua não entendendo. Tá? E não adianta agora se queixar com o bispo, porque ele é bispo. Tem que queixar com um papa, provavelmente. Tá? Então, não foi por falta de políticas industriais que nós não fomos para frente, que a indústria brasileira não foi para frente. Foi porque não adianta nada fazer política industrial quando o ambiente macroeconômico é hostil. Ela mata qualquer possibilidade de fazer política industrial. Então, se eu não arrumar a política macroeconômica, eu não vou ficar perdendo tempo discutindo o que vem depois. Então, como é que eu quero arrumar a política macroeconômica? Está aqui a minha plataforma, se vocês gostaram, vocês votam em mim ano que vem. Ok, vamos lá. Política monetária. Política monetária. O Brasil é um país, a gente não pensa, o Brasil é um país onde o Banco Central paga para os bancos comerciais não emprestarem. Os recursos ociosos dos bancos, depositados no Banco Central, na forma de operações compromissadas ou na forma de compulsórios, são remunerados pela taxa Selic. Ganha 6% ao ano de juro real, sem fazer força. Com um operador de mesa. Sem agências. O banco não tem e não vai rodar bolsinha atrás do cliente numa situação desta. Tem que tirar esse conforto. Então eu preciso mudar a política econômica de modo que o Banco Central não deve responder, além da inflação, pelo emprego, como é nos Estados Unidos. Tem que instituir uma taxa básica de juros, que nós não temos. A Selic é do tempo da hiperinflação.
A taxa básica de juros em qualquer país é uma taxa assemelhada à inflação projetada, mais ou menos alguma coisa. Então, a taxa básica de juros no Brasil deveria ser hoje 3,5%, que é a inflação projetada. Se eu quero que o banco não fique confortável, eu tiro o dinheiro dele, eu pago 3%, como faz o Banco Central Europeu, suíço, sueco, japonês. Tem uma taxa negativa, pune o depósito ocioso. Se a economia está quente e eu não quero que ele empreste muito dinheiro, eu pago 3,5%, mais meio, mais 1%. Isso é política monetária, não é Selic. Por que não fazem isto? Bolas. Porque quando o presidente do Banco Central sair do Banco Central, ele vai ter um emprego. Aonde? Na indústria? Não. Aonde? Ora, obrigado. E ele vai brigar com o patrão futuro? E completar a desindexação de contratos, reduzir tarifas bancárias. Tarifas bancárias não tem nenhuma regra, mas o resultado é interessante. No Itaú, as tarifas que eles cobram para o senhor ter um talão de cheque, para entrar na internet, para não sei o quê, aquela taxinha, paga, meus caros, 130% da folha de pagamento. Não precisa emprestar dinheiro. Com tarifas pagas e com o Banco Central me dando casa, comida e roupa lavada, por que diabo eu vou emprestar dinheiro para o Zé da esquina que não sei se vai me pagar? Se eu fosse banqueiro, eu faria a mesma coisa. A culpa não é dos banqueiros. A culpa é do país, a culpa é do governo, a culpa é do Banco Central. Ok? Criar instrumentos. Bom, como é que estamos? Fixar a TJLP no futuro. Bom, onde é que eu estava? Estava aqui. Reduzir tarifas bancárias. Tá? A TLP, que estão querendo fixar, baseado em título de mercado, tem que ser em IPCA mais o que está previsto de crescimento do PIB, ou que foi no ano passado, de modo que ela seja anticíclica. E que seja uma taxa previsível, não ancorada. É absurdo eu ancorar a taxa de mercado à taxa de investimentos. Se o governo, amanhã, gastar mais do que deve e tiver dificuldade de se financiar no mercado, a taxa de mercado vai subir. E nós vamos matar o investimento no momento que você precisa dele. É uma maluquice. É uma maluquice. Eu preciso de uma política cambial, então eu preciso de juros baixos, eu preciso de câmbio ajustado. Para isto, eu preciso criar um Conselho Cambial Nacional. Em nenhum país do mundo se deixa o Banco Central fazer a política e implementá-la. É sempre um conselho e que dá um mandato ao Banco Central para cumprir. Como acontece no caso da inflação, que se ele não cumprir, tem que pedir um waiver. Mesma coisa. E qual é o objetivo dessa política cambial? O objetivo é ter uma taxa de câmbio que torne competitivas as empresas eficientes e promova um equilíbrio ou um pequeno superávit na conta corrente ao longo do tempo. Tá? Para isso, eu preciso restringir a liberdade de acesso no mercado futuro, que é uma festa, e criar instrumentos para controle de capitais e do boom de commodity. Tudo isso mereceria outra palestra, mas eu tenho que pôr só os títulos aqui. Depois, na conversa, vocês podem perguntar, e se eu puder, eu explico. Os investimentos públicos, em qualquer empresa que se preze, o investimento não entra na conta de despesas. Mas o Meirelles, que não entende de contabilidade, botou investimento na conta de despesa e, portanto, dentro do teto. Resultado, o que ele está cortando? Investimentos. O PAC, que não era nada, era 50 bilhões, está em menos da metade. Não era nada já. Então, qualquer governo que venha aí tem que excluir do teto dos gastos de investimentos e estabelecer um piso mínimo de 2% para investimentos públicos, preferencialmente em infraestrutura. E tem que ter um ministro do custo Brasil. Tem um monte de ministro, tem 30, mais um não vai fazer diferença. Só que esse cara tem que ser demitido no fim do ano se não tiver reduzido o custo Brasil em 1 ou 2 pontos percentuais. Só isso. Tem que ter uma reforma tributária para simplificar o sistema, uma redução da alíquota média de importações, estão muito elevadas, mas estão muito elevadas e principalmente bagunçadas. Quem pode mais se defende. Então a indústria do aço consegue uma tarifa de importação mais alta do que a minha da máquina. Como posso ser competitivo se o meu aço custa 30% mais do que no mercado internacional? Mas ninguém mexe, porque... Eliminação de regimes especiais. Nós temos 100 e poucos regimes especiais. Cada setor que se preze na economia brasileira tem um regime especial. Não paga.
impostos pode importar. Desburocratização, segurança jurídica. É basicamente isto. E eu encerro por aqui.